instrumento do Senhor nesta casa. E mais uma vez, Senhor, com esta responsabilidade, Pai, em tuas mãos, que o Senhor possa estar com teu filho, que o teu Espírito possa, Pai, falar conosco, que os nossos corações possam estar preparados para receber a tua palavra. Use teu servo, Pai, que ele possa estar apontado nesse lugar para falar a tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz dessa oportunidade que me foi dada de ministrar a palavra nessa noite. Confesso aos irmãos que eu já tive a oportunidade de pregar em outras situações aqui nesse ministério, em outras igrejas, em outros lugares, mas dessa vez foi um tanto quanto diferente. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, a palavra que a ser ministrada nessa noite, eu fui tomado por um nervosismo que eu não tinha desde criancinha. E aí eu lembro que eu falei para a Rita, eu falei, meu amor, o que está acontecendo comigo? Eu nunca tive timidez, nunca tive problema com falar em público, né? E dessa vez a minha perna está tremendo. A Bíblia diz que é com temor e tremor, não com temor e tremedeira, né? E o Espírito Santo falou no meu coração que isso é bom. Porque quando a gente tem um certo temor de fazer algo, demonstra que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. E hoje eu reconheço essa dependência de Deus e sei que esse Deus não me deve nada. Não é verdade? Por isso que eu estou aqui, confesso aos irmãos, feliz, porém muito nervoso. Mas eu creio que Deus vai dar graça, amém? Amém. O Senhor vai falar ao seu coração. Amém. Pode ter certeza que a palavra de Deus ministrada, ela é como uma espada de 2 fios. Ela não vai voltar vazia, tá? Se você entrou nessa noite, neste lugar, com uma expectativa, creia que a sua expectativa não será frustrada. Pelo contrário, sua expectativa será superada. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Amém? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite, no capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Todos acharam, irmãos? Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler até o versículo 33, uma leitura um tanto quanto extensa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado, para ser condenado à morte, e crucificaram.
e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Até aqui, irmãos, graças a Deus. Amados, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão sobre o contexto desse acontecimento. Quem aqui já teve a oportunidade de ir até Israel? Só o pastor. Eu nunca tive. É meu sonho. É meu sonho ir até Israel. O pastor chegou a conhecer essa região, o pastor de Emaús? Essa região não? Pois é. Aqui nessa igreja hoje, só o pastor levantou a mão dizendo que foi até Israel, não é verdade? Mas eu creio que muitos do que estão aqui nessa noite já estiveram em Emaús ou estão em Emaús. E vocês vão entender isso no decorrer dessa mensagem. Esses dois discípulos, eles estavam vindo de Jerusalém depois de tudo que havia acontecido com Jesus naquele final de semana. E eles vinham de Jerusalém e passavam por esse lugar que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, justamente relatando, falando, se lamentando pelo que aconteceu em Jerusalém. E é notório no texto, é evidente no texto, que esse relato, essa conversa, ela estava sendo dada com grande amargura de coração. Esse texto que nós lemos diz claramente que eles estavam com seus rostos entristecidos pelo que havia acontecido. Esses discípulos faziam parte de uma multidão de discípulos, de pessoas que seguiam a Jesus, que acompanhavam o ministério de Jesus, e que naquele dia, naquela sexta-feira, naquela semana, havia ido a Jerusalém com uma expectativa de que aquele seria o auge do ministério do Messias. Havia no coração desses discípulos uma esperança de que quando o Messias, Jesus Cristo, a quem eles proclamavam, a quem eles consideravam como o Filho de Deus, o enviado de Deus, chegassem a Jerusalém, se daria o grande apogeu desse ministério. Quando eles entrassem em Jerusalém,
haveria uma grande iluminação das mentes e as pessoas reconheceriam em Jesus o Messias. Aleluia. Meu irmão, imagine você deixar tudo que você já viveu até hoje. Imagine você abandonar sua vida, seu trabalho, sua família, tudo que você tem, seus bens, deixar para trás para seguir o Mestre, com uma expectativa. E quando chega em Jerusalém, acontece o contrário, completamente o contrário do que eles esperavam. Ao invés de Jesus ser colocado em um trono, como eles esperavam, Jesus é pendurado numa cruz. E aqueles discípulos naufragam em sua fé. Alguns deles fugiram, outros negaram, e outros simplesmente ficaram com raiva de Deus. Eu deixei tudo que eu tinha para me envolver numa empreita que não tem o menor cabimento. O nosso Messias, aquele que nós considerávamos mestre, morreu. E essa era a situação que esses camaradas se encontraram. Mas eu quero abrir um parênteses dessa mensagem para dizer que essa expectativa era dos discípulos. Era somente deles. O Senhor Jesus, enquanto acompanhou esses discípulos nesse período, nunca deu nenhum indício para que esse sentimento fosse de alguma maneira nutrido. Nunca Jesus falou assim, ó, chegar em Jerusalém, o pau vai pegar. Eu vou mandar os romanos sair de lá, e agora quem vai mandar vai ser eu. Nunca. Essa era a expectativa deles. E Jesus, por várias vezes, durante o ministério, profetizou tudo o que lhe acontecera naquele final de semana. Porém, esses discípulos escutaram, mas não ouviram. E ao chegar em Jerusalém, viveram essa frustração. E é essa situação que esses irmãos se encontram. Voltando para casa, se sentindo órfãos, abandonados. E Jesus, o próprio Jesus, aparece para eles. Começa a escutar o que eles estão falando. O lamento daqueles irmãos. Você viu, meu Deus, tudo que nós tínhamos, nós abandonamos por isso. E Jesus chega diante deles e fala assim: do que vocês estão falando? Do que vocês estão relatando? E a gente percebe que há uma certa indignação em um desses irmãos quando Jesus faz essa pergunta para ele. Ele fala para Jesus assim: você é o único que está. Você estava em Jerusalém? Eu estava em Jerusalém. E mesmo estando em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu. Você é o único que estava em Jerusalém esse final de semana e não sabe o que aconteceu. Você não lê notícias não, meu amigo? Você não vê o jornal hoje? Você não navega em site de notícias? Você não viu o que está acontecendo? Jesus, não, me ajuda aí, me fala o que aconteceu. Aconteceu que um camarada chamado Jesus, que nós acreditávamos, aqui ele mostra que eles naufragaram nessa fé de que Jesus era o Messias, que nós acreditávamos que era o Messias, mas chegando em Jerusalém, as nossas autoridades pegou, bateram, crucificaram, mataram. E já faz 3 dias. Uma mulher, esse já é o 3º dia. Algumas mulheres nos disseram que um anjo apareceu para elas e esse Jesus diz que esse Jesus havia ressuscitado. Mas ver mesmo, tocar nele, ninguém viu. E nós estamos aqui, né? Porque nós abandonamos tudo para seguir esse Jesus, porque nós achávamos que ele era o Messias. E foi essa cena que nós vimos. E qual que é a reação de Jesus? Fala
fala assim, Jesus olha para eles e fala assim: como vocês são atrasados em suas percepções. Será que vocês não percebem o que está acontecendo? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós não conseguimos sincronizar a nossa emoção com a ordem cronológica das coisas. Nós não conseguimos sincronizar o sentimento com os acontecimentos da história da nossa vida. Esses dois discípulos, eles estavam historicamente vivendo o domingo da ressurreição, diante do próprio Jesus ressuscitado. Só que emocionalmente eles se encontravam na sexta-feira da crucificação. Está entendendo o que Deus está falando para você esta noite? E por conta disso, meus irmãos, eles não tiraram o mínimo proveito de estar com o próprio Jesus ressuscitado. Eles não tiraram, eles não usufruíram nem um pouco desse momento de estar diante do próprio Jesus ressuscitado. Existem dois fatores para que esses irmãos não tenham reconhecido Jesus. O primeiro deles é porque Jesus havia ressuscitado. Então, a matéria física de Jesus não era a mesma daquele Jesus que foi crucificado. Entende? Se Jesus havia sido ressuscitado, e por Jesus, nessa situação, estar ressuscitado em perfeição, como manda uma ressurreição, todas as contingências do tempo haviam lhe sido tiradas. Então aqueles irmãos viam Jesus, mas não o reconheciam fisicamente. Poderiam até perceber algo semelhante, o jeito de falar, a voz, o jeito manso, porém, fisicamente não era possível reconhecer essa ressurreição de Jesus. E o outro motivo, e é isso que eu quero que você analise nesta noite, é que não havia, eles não estavam preparados, eles não tinham, a mente deles não estava preparadas para ver o próprio Cristo nessa noite, porque eles tinham visto Jesus ser crucificado. E quando a nossa mente, meu irmão, não está condicionada, poderia ser o pai deles que aparecesse aí, eles demorariam para reconhecer. Então o que acontece nesse encontro? Por conta desse atraso na percepção da ordem cronológica das coisas, porque emocionalmente eles estavam cativos naquela sexta-feira terrível, naquela sexta-feira de frustração, naquela sexta-feira onde suas expectativas tinham sido enterradas, naquela sexta-feira onde aquilo que eles acreditaram que seria o auge de sua fé se tornou uma situação de naufrágio. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Isso acontece conosco todos os dias, irmãos. Emaús é o lugar que esses irmãos estiveram diante de Deus e não reconheceram Deus. Quantas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, o Senhor aparece para nós, o Senhor vem e fala assim: olha, eu estou aqui, perceba, deixa de ser atrasado, para de olhar para trás, olha para mim. Aleluia. E nós não o reconhecemos. E aí sabe o que acontece? Não tiramos proveito de estar diante do próprio Deus.
e agimos como se Deus fosse o alienado e nós estivéssemos certos. Sabe, amados, todos os dias nós encontramos pessoas e nós nos vimos cativos a um trauma do passado, a uma situação lá de trás que muitas vezes nos paralisa, faz com que nós não tenhamos condição de sair do lugar. Quantas pessoas que vivem uma situação de luto, de perda, e por conta de uma perda, passa a vida inteira em luto. Quantas pessoas que lá atrás tiveram uma frustração na sua vida sentimental, foi abandonado, sofreu, e por conta disso não consegue viver, não consegue ter novas expectativas na vida sentimental, porque vive cativo aquela situação de frustração do passado. E aí pode aparecer o Brad Pitt na frente da pessoa que fala, não dá. Lá no passado eu sofria, não dá. Como vocês são atrasados na sua percepção, é que Deus está falando conosco nesta noite. Nós temos que aprender, meu irmão, a sincronizar as nossas emoções com as ações de Deus na história das nossas vidas. O dia que você quiser me convidar para tomar um café na sua casa, eu vou com o maior prazer. Eu vou contar para você a história da minha vida. E você vai me dizer se era para eu estar aqui nesse púlpito hoje com o microfone na mão, ministrando uma palavra para você. As ações de Deus na história da nossa vida, elas só podem ser percebidas quando nós nos livramos do cativeiro, das tragédias, do cativeiro, das marcas do nosso passado. Meu irmão, Jesus naquela manhã foi questionado por aqueles discípulos. Você não lê notícias, não, meu amigo? Você não sabe o que aconteceu? Você não comprou notícias do dia? Qual que é o outro? Folha de São Paulo. Se você não comprou, e Jesus fala para eles assim: meus amigos, quem não sabe das notícias são vocês. Havia uma expectativa daqueles discípulos de que aquele momento que eles chegassem em Jerusalém, Jesus sentaria no trono e reinaria sobre Israel, porque essa era a esperança desses irmãos. Mas muito maior do que a esperança que eles tinham foi aquele ato de amor feito por Jesus na cruz do Calvário. E muito maior do que reinar sobre Jerusalém naquela situação, é hoje o reino que Jesus conquistou para que nós possamos viver nele. Muito maior do que Jesus, o Messias reinando sobre Jerusalém, é Jesus, o Messias, reinando sobre a nova Jerusalém celestial, que eu e você faremos parte. Só que eles estavam atrasados na sua percepção. Jesus fala assim: quem não vê notícias é vocês, meu amigo. Aquele Jesus que morreu no madeiro, aquele Jesus que sofreu, ressuscitou, está diante de vocês, e vocês não percebem. E eu quero te dizer, meu irmão, que nessa noite o próprio Jesus tem novas notícias para te dar. Chegou a hora de nós pararmos de lermos jornal amarelo,
como se fosse o jornal de hoje. O que aconteceu lá atrás ficou lá atrás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha e na sua vida. Sabe, meu irmão, se lá atrás você recebeu um golpe, se lá atrás você se frustrou e hoje você não consegue ter êxito nos seus negócios, Deus manda te dizer que a notícia nova é que você vai em frente, porque é um novo tempo na sua vida. A sexta-feira já passou, o domingo da ressurreição chegou. Se lá atrás, meu irmão, você viveu uma situação de tragédia na sua vida sentimental, Deus manda eu te dizer nessa noite: esquece isso, porque a notícia agora é nova. Deus tem o melhor para a sua vida. Se o seu ministério lá atrás foi jogado na lama, ah Senhor, aquela igreja, naquela situação, e eu não consigo sair do lugar, a notícia de hoje para você é que Deus tem algo novo para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Chega de olhar jornal velho. Chega de olhar jornal amarelado. Nós temos condição de todas as manhãs acordar e saber que nós temos um Jesus ressuscitado que cuida das nossas vidas, e todas as manhãs tem algo novo para mim e para você, meu irmão. É tempo de romper com as tragédias do nosso passado e viver o novo de Deus, viver as ações de Deus na minha e na sua história. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Grande Deus. Quero te convidar, meu irmão, a orar nesse momento. Sabe, meu amado, as coisas velhas se passaram. Deus tem algo novo na sua vida. E eu te convido justamente nesse momento a romper com as tragédias, com as dores do passado. Senhor nosso Deus, a tua igreja neste momento, Senhor, se reúne em oração. Porque nós sabemos, Pai, que aquele final de semana não foi um final de semana de tragédia, Senhor. E sim um final de semana de alegrias eternas, Senhor. Por isso, crendo nessa esperança que nos é dada todo dia, nós clamamos para que possamos viver, Senhor, olhando para frente, Pai. Senhor, nós queremos romper com o nosso passado, com as nossas tragédias. Nós queremos romper com as dores que nos paralisam, para podermos viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, Deus, neste momento, Senhor, nós queremos abrir os nossos corações e tirar todos os trapos amarelados, Pai. Tirar tudo aquilo, todo o móvel antigo, tudo aquilo que está dentro dos nossos corações e das nossas mentes, que nos fazem ter uma relação de lealdade com o nosso passado trágico, para que possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus, como o Senhor nos promete, quando o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite, clamar, Senhor, para que os corações sejam limpos, Pai. Eu quero clamar ao Senhor nesta noite, Senhor,
para declarar um novo tempo na vida dos teus filhos, para declarar um novo tempo na vida desse ministério, dessa igreja, Senhor. Não importa, Senhor, as tragédias, as frustrações que nós já vivemos até aqui, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós cremos pela Tua palavra que há o novo de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode, meu irmão, aplauda esse Deus em nome de Jesus.